Olá, bom dia. Só para registrar, ontem eu fiz um comentário inicial sobre as dificuldades que as pessoas, principalmente as mais religiosas, aquelas mais fanáticas, o sofrimento que elas passam em buscar a perfeição, porque elas cobram demais das pessoas e por isso cobram demais de si própria, procurando se compreender, se entender e buscando a perfeição nesse nosso mundo imperfeito. Aí causa um transtorno danado na própria vida, na vida das pessoas que vivem ao seu redor, devido a essa busca frenética pela perfeição, pela uma espiritualidade perfeita, para não errar. E quando erra, se martiriza, se dão desculpas, ficam agressivas, bravas, cobram dos outros aquilo que elas não conseguem ser. É isso que acontece com o fanatismo, seja em qualquer circunstância. Falei ontem das religiões, sem distinção, todas elas. Falei também da grande responsabilidade dos líderes religiosos que precisam se ater a isso, que não podem mais continuar criando expectativa na cabeça das pessoas que não vão conseguir cumprir. Nem as pessoas conseguem cumprir a proposta das religiões, que pede perfeição das pessoas, e nem elas mesmas conseguem cumprir a proposta delas mesmas, que é ser perfeita. As igrejas são imperfeitas, muito imperfeitas. Os líderes religiosos são imperfeitos, muito imperfeitos. E a humanidade segue guiada por religiosidades, cobrando perfeição, e isso não acontece. E sabe quando é que vai acontecer? Jamais. Porque esse mundo foi criado assim, e não foi criado pelo mal, foi criado pelo bem. Tudo que tem vida é vida de Deus. Portanto, se há erros que nós cometemos, é porque o mundo é assim. Existem as pessoas que erram porque não conseguem se conter, não conseguem ser perfeitos, e aí é natural. E tem aquelas pessoas que erram porque são maldosas, sabem que está errado, mas erram. Essas sim estão em grande perigo. Essas que sabem. Mas podemos dizer também que as pessoas religiosas, essas perfeccionistas, que querem ser perfeitas no mundo perfeito, é bom elas estudarem um pouquinho também. Conhecer um pouquinho mais. E principalmente se ater naquilo que Jesus Cristo propunha. Que propôs no passado e propõe ainda hoje. Se afastar das falácias, porque muitos religiosos pegam uma frase da Bíblia e transformam isso num discurso, num evento. Em um evento. E não pode ser assim. Não pode ser assim. É preciso responsabilidade, e aí a maior responsabilidade são das igrejas e seus diretores, seus coordenadores, seus presidentes, seus líderes. Mas hoje eu quero falar do outro lado da igreja. Quero falar da igreja sensível às causas sociais. Claro, porque nós somos seres espirituais vivendo no mundo material, numa experiência material. E como tudo é promoção de Deus, do universo,
Então nós precisamos entender isso, que precisa haver um equilíbrio entre o espírito e a matéria, principalmente nós que ainda estamos vivendo aqui no planeta Terra, no lado material. Mas isso não significa que nós não carregamos entre nós o espírito, apenas nos materializamos para viver essa experiência. E sendo assim, é importante que as religiões elas comecem a se preocupar muito com o social. Não com o material em si, pensando em si próprio, na sua estrutura física e na busca frenética pela arrecadação financeira para o bem dos líderes religiosos. Isso é errado. Ter um valor para se manter é uma coisa, agora enriquecer às custas dos seus seguidores, dos seus fiéis, é sacanagem. É sacanagem. É importante ser honesto e os religiosos, os líderes religiosos de qualquer igreja que seja, precisam ser honestos. Precisam trabalhar a palavra, ou seja, a sua ideia de igreja, baseado, que muitos dizem, mas a maioria não cumpre, baseado na Bíblia, e quando se refere à Bíblia, vão se referir ao Antigo Testamento, que foi passado, Cristo veio para quebrar isso, que disse, olha, a partir de hoje é assim, não contesta o passado, porque o passado já passou, mas agora é aquilo que eu digo. E Cristo não propôs nenhuma igreja, uma religião. Você tem alguém aí, algum líder religioso que poderia me dizer onde é que Cristo disse, olha, essa é a minha igreja? Ou essa é a minha religião? Pode até ter dito minha igreja, mas essa é a minha religião? Uma sigla? Se me disser, eu peço desculpas e perdão aqui, ao vivo aqui no canal. Mas não existe. Isso não existe, não está escrito. E Jesus Cristo foi contra ao comércio dentro da igreja. A igreja, ela precisa se comprometer com o social também, dentro de uma perspectiva, que é ajudar a comunidade. Um exemplo disso, por exemplo, a pastoral social. A pastoral social da Igreja Católica faz o trabalho social, a pastoral da juventude, a pastoral dos negros, a pastoral operária, a pastoral da juventude, e aí vai. E tem igrejas, outras igrejas, fora da Igreja Católica, que fazem também o trabalho social. São nesses trabalhos sociais que está a palavra do Mestre Jesus Cristo, que é distribuir aos pobres, que é alimentar os pobres, que é cuidar dos pobres. Dos ricos se cuida do espírito, dos pobres do espírito, mas também da carne, cuidar da matéria, do corpo, enfim. É através de alimentação, é a saúde, é uma boa educação. E as igrejas têm esse papel fundamental que poderiam exercer e a maioria delas não exerce.
Não é só em época de Natal arrecadar cestas básicas. Isso é importante? É uma comemoração importante. Talvez a comemoração mais importante do mundo, porque se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Desse cara onde todas as igrejas, elas existem por causa dele, ou pelo menos a maioria delas. As igrejas cristãs, todas elas. Então, é importante que se pense nisso. Além das cestas básicas, das datas comemorativas, ora, por que não usar a estrutura das igrejas? Não usar para promover ações sociais. Aí fica aí para todos os líderes religiosos, inclusive nas pequenas igrejas, nos bairros, nas comunidades. Quer ver a sua igreja crescer? Fica aí a dica. Começa a promover ação social para ajudar as pessoas que estão indo na igreja e não estão conseguindo, o milagre não está acontecendo. Com algumas exceções, mas é quase que coincidência. Ah, porque a minha igreja fez milagre. A maioria é falácia. Claro que tem uma boa espiritualidade, é importante. Mas há muita propaganda em tudo isso, de fatos que não são reais. Às vezes tem pessoas que têm uma dor de cabeça, vai na igreja, saiu de lá, de repente dentro de um dia ou dois passou dor de cabeça, mas de repente foi por outro motivo. E aí se faz faz uma festa, né? Faz uma festa em relação a isso. É importante sermos honestos com as pessoas que vão na igreja. Elas vão contribuir com o dízimo e elas muitas vezes não vão lá simplesmente para receber um milagre financeiro. Elas vão lá para viver bem, mas chega lá já tem os líderes religiosos prometendo milagre financeiro. Para ele doar mais, quanto mais doa, mais vai ganhar. Fazer doação do dízimo é importante, conforme o coração de cada pessoa que possa fazer as doações. Mas que os líderes religiosos distribuam isso também. Quer ver uma pessoa ficar bem? É uma pessoa chegar lá cheia de problemas sociais e de repente receber a proposta de fazer um curso de aprendizado, seja lá em qualquer setor da sociedade. Tem os dias de cultos, de missas, de eventos religiosos, mas que ocupem esses espaços depois para promover ali cursos que venham trazer melhorias para as pessoas, porque elas estão vivendo um momento, nós estamos vivendo um momento material aqui nessa nossa passagem no planeta Terra. Nós somos espírito, mas se nós não cuidarmos também da matéria, do nosso corpo material, da vida material, a nossa vida se escangalha. Aí não tem espírito que aguente, que viva bem. Nós temos que nos sentir bem. E já imaginaram todas as igrejas promover cursos, né? Cursos profissionalizantes dentro das igrejas, nos departamentos das igrejas? Para homens, mulheres, idosos, crianças. Aí sim, podemos dizer que é uma igreja de Deus, que essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Mas é a igreja que só arrecada, prometendo milagres impossíveis. Não está sendo sincero.
Porque Cristo já disse, milagre não cai do céu, a tua fé te curou. Mas como é que uma pessoa vai ter fé, vai ter mente positiva, fé, se chega dentro de uma igreja, ela já é, em algumas, não estou falando todas, em algumas igrejas, já estão sendo extorquidas. Então fica aí, proposta para os líderes religiosos, comece a dar contrapartida para que a sua igreja encha de fato de pessoas que vão lá em busca de uma paz espiritual e tem essa contrapartida para que ela possa, pelo menos além dos dias de eventos religiosos, ela possa estar melhorando o seu conhecimento em relação ao momento material que vivemos nessa nossa passagem. Fora disso, como disse anterior, é falácia. É mentira. Os milagres podem até acontecer, mas acontece com quem está focado e não preocupado em ter que vender, de repente, algum produto dentro da sua casa para dar o dízimo. Essa pessoa fica com a alma dilacerada. Ela precisa vender um bem para poder contribuir com o dízimo. Como é que ela vai ficar em paz? Tem pessoas que alcançam porque ela vai em busca e de repente muitas coisas já estavam a caminho mesmo. Mas pastor e igreja nenhuma faz milagre. Padres nenhum fazem milagre. Religiosos nenhum fazem milagre. Ou então Cristo foi um grande mentiroso quando dizia que a tua fé te curou. Que a tua fé remove montanha. Diga para esse monte, sai daqui, vai para lá, que ele vai se tu tiver fé no tamanho de um grão de mostarda. Então não venham ao bater no peito dizer que a sua igreja cura, que a sua igreja faz milagre, que ela pode até induzir as pessoas à busca disso, mas não batam no peito dizendo que foi a sua religião e a sua igreja. E aproveite para dar contrapartida. Tem igrejas pequenas que estão aí cheias de boas intenções, mas estão loucos em busca do dízimo para construir uma igreja maior, um templo maior. E aí submetem as pessoas a tirar aquilo que não tem para pagar. Está errado. A igreja, os eventos religiosos podem ser feitos embaixo de um pé de árvore. Como exemplo de Cristo, não construiu nenhuma igreja. Cristo não construiu nenhuma. Nenhuma igreja, porque essa aqui foi eu. Não, Cristo não construiu uma só igreja sequer. Cristo envolvia as pessoas com palavras verdadeiras, sem mentira, sem distorções, sem extorquir ninguém, com amor, com sensibilidade, com propósito perfeito, aonde as pessoas sentiam boa energia quando chegavam perto dela, porque ele era desapegado da matéria. A matéria já nasceu morta, porque tira o espírito do meu corpo. Eu, em algumas horas, estou putrificando. Assim é você, todos nós. E Cristo, ele era liberto disso. E tem muitos religiosos que querem dar uma de milagroso, e aí bate no peito, tentando induzir umas pessoas a contribuir financeiramente sem dar uma conta. Vamos ser realistas.
Olha a importância da sua igreja, se ela for, de fato, voltada, que olhe para as pessoas que sigam, porque as pessoas vão em busca mesmo, desesperada, e entra na primeira porta que encontrar, que fala de paz, mas aí, vamos estudar de que forma a gente vai ser honesto com essa pessoa, para que ela não seja iludida. Conversar com as pessoas com propósito, como Jesus Cristo. Jamais seremos igual a Jesus Cristo, mas com propósito, na direção daquilo que Ele prometeu e assumiu. Aí sim, nós vamos ter uma igreja libertadora, independente da sua sigla religiosa, libertadora de um povo de Deus, de um povo cristão.